Hello Supers, mais um dia especial aqui com vocês e no nosso episódio de hoje, conhecido como criador de galinhas. Foi assim que eu conheci e vocês vão também agora ouvir um pouquinho da história de Wagner Crolin, ele que faz parte do empreendimento da The Prince Flock. Gente, sabe as histórias das galinhas de ovos dourados? Então, não são os ovos dourados, mas são ovos fresquinhos que a gente tem aqui em Orlando. Então, senta aí, assiste aí do início ao final esse vídeo, já deixa seu like, compartilha e vem com a gente aprender porque vai ser muito legal esse bate-papo. Vamos pro nosso bate-papo agora, então. Supers, olha que cenário lindo, estamos aqui hoje com esses ovos caipira. Eu estou hoje aqui com o Wagner, né, Wagner? Conheci através de vocês, mães, mulheres que me indicaram o Wagner e fui conhecer. E hoje a gente vai conhecer também a história do Wagner e vocês vão ter o prazer de ter o conhecimento sobre a criação de galinhas, como ele faz tudo isso, como foi a chegada dele aqui nos Estados Unidos, né? Então essa é a introdução que a gente vai começar. Wagner, começa falando como foi o seu vir para os Estados Unidos e toda essa história para ter esse começo aqui. É legal, Ana. Nossa história não é muito diferente da história da maioria dos brasileiros imigrantes. A gente estava numa situação de crise econômica intensa no Brasil e eu e minha esposa decidimos imigrar para os Estados Unidos. Nós chegamos aqui em fevereiro de 2018 como estudantes. Então ela foi matriculada no curso de inglês e chegamos dessa maneira nos Estados Unidos. Mais tarde, com a chegada do Work Permit, eu comecei a trabalhar numa fábrica de chocolates e depois no centro de distribuição da CVS Pharmacy, aqui na cidade de Orlando. E nesse meio tempo tivemos a pandemia chegando, que nos reensinou a fazer tudo do mesmo jeito, melhorado, de jeito diferente. Sim. Foi onde nós começamos a produção de ovos caipiras na cidade de Kissimmee. Em Kissimmee, que está localizada, inclusive, toda essa... Mas a parte de Kissimmee ao lado da Disney. A gente fica 10 minutos da Disney. Tá. E antes de você ter essa iniciativa no Brasil, você já fazia isso? Você já tinha esse conhecimento ou não? Para os meus amigos, eu costumo falar que eu era um garotinho de apartamento. Assim, até 45 anos de idade, eu só ia para o interior, assim, para o sítio da minha família, para uma festa, um evento ou outro, mas eu nunca... tive trabalho na área rural. Eu vim conhecer realmente, de botar a mão na massa aqui nos Estados Unidos. Nossa, que interessante. Mas e como foi esse despertar para você ter essa iniciativa? Assim, foi uma curiosidade? Teve muitos pontos que me influenciaram. Tudo começou em 92, quando eu fiz um intercâmbio de jovens na Alemanha. E estando lá, convivendo com eles, eu pude aprender como é importante reciclar, reusar materiais. Então, desde os anos 70, por exemplo, os alemães já não usavam sacola de plástico para leite. Lembra a sacolinha do Brasil? Então, desde os anos 70 não tem mais. Então, em 92, a família que eu morei, ela já limpava os vidros antes de colocar para reciclagem. Então, isso tudo eu aprendi na prática, convivendo com eles. Então, essa foi uma primeira influência. Então, me caiu a ficha de qual o nosso papel em relação ao meio ambiente morando numa cidade. Mais tarde, muitos anos mais tarde, eu passei por uma cirurgia bariátrica e nessa minha cirurgia eu fui diagnosticado com câncer de intestino. Então, passei por todos os procedimentos, fui curado pelo câncer e a partir desse momento eu busquei primeiro uma qualidade melhor na minha alimentação e busquei também privilegiar ou ter um tempo de melhor qualidade com a minha família. Então eu comecei a fazer mais cursos e chegando o momento isso foi 2, 3 anos antes da gente mudar para os Estados Unidos. Então chegando a nossa data, tipo um ano e meio antes de mudar para os Estados Unidos, eu comecei a fazer cursos nessa área, porque cursos na área de agricultura. Então eu fiz cursos de apicultura, de horticultura, de hidroponia, de jardinagem, porque eu tinha no meu coração uma vontade de trabalhar com isso em algum lugar do mundo. Eu nem sabia que seria Estados Unidos ainda.
E além desses cursos, eu comecei a assistir muitos documentários na Netflix sobre qualidade da alimentação, vida saudável e preservação ambiental e maus tratos dos animais. E um dos documentários que eu assisti me chamou muita atenção de como a indústria de alimentos ela trata os animais de forma cruel. E aquilo mexeu muito comigo e eu falei, talvez seja essa a minha grande oportunidade. De fazer a diferença. De fazer a diferença. E o seu interesse, então, foi a partir daí? O meu interesse verdadeiro começou aí. E aí você começou a se preparar, né? E você já teve, de certa forma, uma visão, mesmo sem saber que ia ser aqui nos Estados Unidos, essa oportunidade. Sim, a visão eu já tinha que eu gostaria de atuar levando para as pessoas uma qualidade na alimentação melhor. Porque a qualidade de vida começa na alimentação. E no tempo que você tem disponível para ficar com aqueles que você ama. Exato. Então, esse é o conceito do Princess Flock Happy Chickens. A gente transfere, através de um simples ovo, um estilo de vida, um conceito em que as galinhas são livres, elas passam 10 horas por dia ciscando, então elas não vivem presas em gaiola, e isso faz um grande diferencial. E essa preocupação da sociedade com o bem-estar animal, que começou nos anos 90 na Europa, também acabou influenciando os hábitos de consumo americano. E hoje, para os americanos, cerca de um pouco menos de 10% do mercado total de ovos são ovos de galinhas criadas livres. Uau! E é nesse mercado que a gente está atuando. Exato. O seu diferencial, tanto na forma que você trabalha, né, para chegar a esses ovos assim saudáveis e totalmente diferente. Explica um pouquinho mais sobre isso, como que funciona? Bom, a gente busca fornecedores locais. É um pouco complicado porque são vários fatores que influenciam um pequeno produtor de ovos em Kissimmee, no estado da Flórida. Primeiro que o mercado de grãos, ele é um mercado dominado por 4 famílias. Então são empresas familiares, são gigantes que faturam quase $1 trilhão por ano. Então o mercado é um oligopólio. Então são poucas empresas que detêm o mercado de grãos no mundo. E nos Estados Unidos nós estamos na pontinha da Flórida aqui embaixo, certo? No mapa. E a produção de grãos, ela ocorre no meio oeste americano. Então nós eu estou nesse business há 2 anos e somente agora, com 2 anos, é que eu consegui identificar fornecedores locais de grãos que tem uma qualidade em que eu possa levar isso para frente, para continuar oferecendo ovos de qualidade para os nossos clientes. E nós temos o privilégio, né, Super, de poder ter isso aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, ele atende toda a região, entrega em casa, né, Wagner? Sim. E tem a facilidade de vocês chamarem no direct. Então, assim, pra gente isso é surreal. Principalmente quem valoriza uma alimentação saudável, né? Ter todos esses requisitos. E como você adquiriu esse aconchego, assim, essa aproximação com os animais? Porque eu vejo no seu Instagram, eu fico rindo às vezes, mas eu acho muito legal a forma que você tem isso com eles. Como que você desenvolveu isso também? Gente, é igual filho, né? Eu tenho amigos e amigas que cuidam melhor dos cachorros e dos gatos que do marido. Eu ia falar filho, mas essa seria uma verdade. Mas, então, assim, no dia a dia a gente acaba aprendendo muito com o próprio animal, porque ele segue os instintos dele. E a gente, como, digamos assim, o dono do negócio, ou o líder do rebanho, você observa um determinado comportamento, você ajusta um jeito de fazer a coisa em função para que os seus animais eles possam exercer o instinto natural deles. Por exemplo, coisas simples, mas as galinhas, na hierarquia, na pirâmide alimentar, elas estão embaixo da cadeia alimentar, porque todo bicho come galinha. A galinha não come ninguém, é só minhoca. Mas ela perseguida. Ela é o animal mais ameaçado, um dos animais mais ameaçados no planeta desde sempre, desde a pré-história. Porque ela não tem presa, ela não tem dente, ela não é grande, ela não ataca ninguém.
Ela é muito inofensiva, por isso que ela foi domesticada. Uau. Por isso que nós Aprendi agora por aqui, isso ó. que ela, ao longo da história, por isso que nós comemos ovos hoje, porque o homem ele conseguiu domesticar as galinhas. Então, ela tem dentro dela esse instinto de ataque. Todo mundo está atacando ela. Então, tudo que muda no sistema de produção afeta diretamente a qualidade e a quantidade de ovos. Então, se eu faço uma mudança estrutural na granja, por exemplo, eu mudei um comedouro de lugar, as galinhas já mexeram, alguém vai vir me atacar. Se eu faço qualquer mudança de clima, quando esquenta demais, a produção de ovos diminui. Quando esfria demais, a produção de ovos diminui. Quando chega essa época do ano agora que está entrando no outono, elas começam a mudar a pena dela. Então as penas velhas vão caindo e vai surgindo as penas novas para ela se preparar para o inverno que está chegando. Porque a gente não cobre galinha com cobertor, ela tem as penas dela. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o dia a dia. É óbvio que eu fiz cursos no Brasil, eu fiz cursos aqui nos Estados Unidos, eu leio muito, eu tenho vários livros sobre o assunto, então quando eu percebo que tem alguma coisa pontual que eu não aprendi de ouvir, de assistir um vídeo, de um curso, eu corro lá, olho no Google, olho nos livros e, esse aqui é um problema, é uma doença, eu preciso curar da doença. Como que a gente cura de doença? Com remédio, aí você pega e trata. Agora, no dia a dia, é um pouco de jogo de cintura de ir aprendendo com elas no dia a dia. A gente é um time. Legal, isso aí mesmo, tem que estar sempre aprendendo. Vamos falar do diferencial dos seus ovos, né? Desses daqui e dos que vão para as prateleiras do mercado, aqueles brancos. Para quem é totalmente leigo do assunto, fala pra gente a diferença dos ovos que estão lá na prateleira do supermercado para os ovos caipiras. Fala aí pra gente. Bom, eu vou falar primeiro das similaridades, depois eu falo das diferenças. Bom, ovo é tudo ovo? Não. E sim, né? Ele tem o mesmo formato, tem a casquinha e tudo. A cor da casca do ovo não influencia muito na propriedade nutricional. O que influencia na propriedade nutricional de um ovo é a qualidade do alimento, da ingestão dos alimentos que o animal teve durante a vida dele, desde o primeiro dia até o dia que ele começou a colocar. Certo? Então, se um animal ele pega poucos raios solares, assim como o ser humano, se a gente não pega um solzinho de vez em quando, fica pálido, precisa de vitamina D, isso tudo influencia no nosso alimento final, que são os ovos. Os ovos, de uma maneira geral, eles são o segundo alimento mais importante para a humanidade. O primeiro, o melhor alimento do mundo é o leite materno e o segundo são os ovos. Esses ovos de galinha aqui. Uma das diferenças entre esses ovos, que são chamados ovos frescos, são que eles são frescos, eles não foram refrigerados. Então, quando o ovo ele passa a ser refrigerado, ele perde um pouco do sabor. Então, se você gosta de um ovo com gosto de roça, uma coisa mais country, um gosto de ovo verdadeiro, a gema amarelinha, então você tem que tentar sempre comprar de alguém que tenha um processo de produção diretamente do produtor e não em supermercados, porque o produto do supermercado ele pode chegar até 60 dias entre a colocação do ovo na granja pela galinha, todo o processo de limpeza, a ida para o sistema de refrigeração na granja, do centro de distribuição das granjas para o centro de distribuição dos supermercados, do centro de distribuição dos supermercados para a loja, em alguns momentos chega a 60 dias. Então o ovo ele viajou o país inteiro, nós estamos falando de um país gigante, que é os Estados Unidos. A grande produção de ovos aqui não é na Flórida, são nos estados mais distantes, então o ovo bate muito, como falaria no Brasil, bate muito na caçamba do caminhão antes de chegar na nossa casa. E nesse caso aqui, por exemplo, essa flat de ovos que eu trouxe, eu busquei agora de manhã. Então se você, hoje na hora do almoço, quiser fazer um ovo fritinho gostoso, saiu agora da linha de produção. E isso é o nosso diferencial. É o seu diferencial. Além de vocês entregar dessa maneira, quem vai lá também retirar no pronto entrega? Sim. Procede dessa forma, né? E tem alguma coisa a ver de não comprar, um exemplo, comprei e não colocar na geladeira? Tem. Quando o
O ovo ele é colocado na geladeira para protegê-lo, certo? Porque ele é lavado, eu estou falando no sistema, nesses ovos de supermercado. Tá. A lei americana diz que o ovo ele é triple wash, ele é lavado 3 vezes antes de ir para o sistema de refrigeração. Só que quando você lava o ovo, você retira dele a camada natural de proteção. Porque o ovo por si mesmo é uma das embalagens mais perfeitas que existem hoje. Então ele protege tanto a gema, a clara, como o pintinho também. Então é uma embalagem perfeita. Só que quando você lava, você retira uma camada natural de proteção. E essa camada libera os mais de 20 mil poros que tem nesse ovo. Então como você tirou essa camada e o ovo tem 20 mil poros, a casca do ovo, o que acontece? Qualquer coisa do ambiente externo migra para dentro do ovo. Como odores, doenças. Recentemente, nos Estados Unidos, aconteceram alguns casos de infecção de salmonela com ovos comprados em supermercados. Então, é um cuidado extremo que a gente tem que ter. Então, voltando à sua pergunta, assim, não é uma pergunta tão fácil de responder. Então, primeira coisa, se você comprou um ovo refrigerado, ele foi lavado. Então, você tem que manter ele refrigerado. Só que tira da geladeira para quebrar ou para cozinhar. Se você compra um ovo fresco, como são os ovos da Princess Flock, você não precisa levar para a geladeira. Ele pode ficar até 3 semanas no balcão. Exato. Porque a camada protetora dele está lá. Tá lá e você não precisa chegar com ele em casa e lavar. Do jeito que você recebeu, você coloca e deixa lá 3 semanas. Você lava antes de quebrar. Porque isso é uma coisa que meu esposo tem, de não coloca os ovos na geladeira, mas assim, nem sei o porquê, por isso que eu quis perguntar aqui agora. Se forem ovos frescos, não agora, precisa. Se o ovo for refrigerado, precisa. Tá, já respondemos tudo isso para vocês. E tirou minhas dúvidas. Supers, agora a gente tá com a lista aqui que foi colocado no Instagram para que vocês pudessem interagir com a gente, né, Wagner? Tanto no Instagram do Wagner, da Princess Flocks, e no nosso Instagram aqui de Supers. Então, eu vou ler algumas perguntas que vocês mandaram e o Wagner vai estar aqui respondendo, tá bom, Wagner? Vamos lá. Eu achei muito legal que foram mais de 17 pessoas que mandaram as perguntas. Teve gente do Brasil, curioso, de outros países, da Alemanha e muitas pessoas aqui dos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz, porque foi o Wagner que teve a iniciativa e aí, deu super certo. E vamos lá, então. E a gente é bem assim com os nossos clientes, viu? A gente fala pelo WhatsApp até altas horas da noite, como todo brasileiro. O pessoal me responde de madrugada. A gente manda e-mail e ninguém lê. Ai, tá. Então vamos lá. Essa primeira pergunta aqui é aqui dos Estados Unidos. A pessoa perguntou: de onde saiu a ideia de você criar galinhas aqui nos Estados Unidos? Business ou lazer? Colocou. Olha, eu gosto de falar que foi um lazer, mas como eu tenho uma bagagem de 20 anos de business, ninguém faz só lazer se você é de business, ou você é business. Então, business, mas eu gosto de falar que foi lazer porque a gente começou com 12 galinhas. Depois passou para 48, depois para 90, 260 e de lá para cá eu perdi as contas. Perdeu as contas já. Mas assim, olha que eu comecei com uma vontade muito grande de ter uma qualidade de vida melhor para minha família e para mim também. Essa foi a sua motivação Essa principal. foi a motivação principal e continua sendo. Isso aí. Então tá aí a resposta do Wagner. Como você analisou o mercado de ovos para ingressar nesse ramo? Esse é uma pergunta muito inteligente, porque o mercado de ovos dos Estados Unidos é o 4º maior mercado do mundo. E aqui se vendem 100 bilhões de ovos todos os anos. Uau! É muito ovo. Só que os ovos frescos são um produto de valor agregado interessante. Então eu não estou vendendo um produto de $1. A gente está vendendo um produto que tem um valor agregado interessante, porque é um produto diferenciado. Se você experimenta esses ovos caipiras, criados no sistema caipira brasileiro aqui nos Estados Unidos, e um ovo tradicional, a pessoa nunca mais vai querer comprar ovos no supermercado. Então tem um valor agregado e a pessoa reconhece e paga mais caro por isso. É muita diferença. Agora tem outra aqui. Eu não estou falando o nome das pessoas, mas vamos continuar aqui. Qual o tamanho em centímetro do maior ovo já produzido por aí? Bom, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, logo quando eu comecei,
Eu cheguei um dia nos ninhos e achei um ovão desse tamanho assim, ó. Acho que tinha uns 6 ou 7 centímetros. E eu cantei de galo, falei, nossa, que ovão, coitado da galinha, os amigos falando, aquela brincadeira toda e tudo. Aí, menino, depois eu fui perceber que foi um pato selvagem, uma pata selvagem que comeu a ração da galinha e deixou o ovo para lá, era um ovo de pata. Mas assim, ovo de galinha mesmo, das nossas galinhas, de vez em quando acontece ter um ovo de gema dupla. Então, eu acho que foi um ovo de uns 5 centímetros, 6 centímetros na palma de uma mão de uma criança inteirão. Assim. Olha, então é isso aí. Não confunda igual o Wagner, viu, gente? O tamanho. Marinheiro de primeira viagem, né? Esse foi o Dr. Diego, eu conheço também ele no internauta. A outra pergunta, vocês entregam no Metroeste? Sim, a gente tem rotas de entrega aos sábados pela manhã e entregamos no Metroeste. Como se proteger de alguma doença que possa prejudicar a criação? Bom, essa é uma pergunta um pouco mais técnica, eu vou tentar botar numa linguagem mais simples aqui para todo mundo entender. As doenças, elas são transmissíveis de humanos para animais e vice-versa, e de animais para animais. Então, o primeiro ponto num sistema de criação é você não permitir o convívio entre os animais de criação e animais selvagens. Pato, marreco, outras aves que voam, aliás, todas as aves voam, mas outras aves ao redor não podem ter contato com seus animais porque eles são os grandes transmissores das maiores doenças. E além disso, nós temos um calendário de vacinação desde o primeiro dia do nascimento do pintinho até os 2 anos de vida útil de uma galinha. Nós temos um calendário de vacinação que a gente executa conforme essa programação. Legal. Muito bem, então tá aí a resposta. Qual a quantidade mínima de galinhas para produzir ovos suficiente para sustentar uma família? Bom, depende. Se você mora numa cidade como Orlando, a cidade de Orlando permite, nas leis de ordenanças municipais, que qualquer família possa ter 4 galinhas. Que legal. No seu quintal. Então, 4 galinhas, colocando entre 3 e 4 ovos por dia, é uma quantidade de ovos interessante. Morando numa cidade. Se você mora na área rural, essa regra ela é diferenciada, né? Ok, muito bem, gente. Então é isso aí, ó. Eu nem sabia. E quem quiser saber mais sobre o começo, para começar a produção de ovos em casa, criar galinhas e tudo, me chama no privado, me manda um WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Vocês podem ir lá em casa fazer um curso intensivo com 1 ou 2 horas. Eu explico todos os segredos, o pulo do gato e tudo, para que vocês possam seguir. Começar. Porque às vezes a pessoa tem essa vontade. Que é muito legal. Quanto tempo leva desde a compra do pintinho até ele começar a produzir ovos? Entre 20 e 22 semanas. 20, 22 semanas? Sim. Comprei o pintinho, começa... O pintinho nasceu hoje, em 22 semanas a pintinha começa a colocar ovos. Nossa, que legal. Vale a pena usar chocadeira para acelerar a quantidade de galinhas na sua granja? E quando usa chocadeira, nasce muito pintinho macho? Bom, essa é uma pergunta super técnica. Mas quando a galinha choca os ovos, ou a chocadeira choca os ovos, 50% nasce macho, 50% nasce fêmea. O macho é um problema, porque o macho lá na frente ele não coloca ovos. Então, se você tem um negócio voltado para a venda de ovos, que é o nosso caso, pintinho macho é prejuízo. Então, como que eu faço para evitar isso? Eu compro pintinha nascida já de grandes aviários do centro-oeste, da região norte dos Estados Unidos, só fêmeas, que aí eu não perco o tempo. Agora, a resposta técnica sobre chocadeira quando a galinha, se você tem 10 galinhas, cada uma chocando 10 ovos, são 100 ovos a serem chocados simultaneamente. Só que a galinha, quando entra no choco, que demora 21 dias, essas 10 galinhas deixam de produzir 14 dúzias de ovos. 14 dúzias de ovos, $5, $70 de prejuízo, porque você não tem os ovos, você não vende essas 14 dúzias, certo? Então você deixou de vender, você está perdendo dinheiro. Só que quando a galinha choca, dessas 100, 50 vão nascer pintinho. Então, 50 galinhas em 2 anos produzem 250 dúzias de ovos.
vezes 5, $12.500 que o produtor deixa de vender em 2 anos. Nossa. Em função de ter colocado os ovos para chocar na chocadeira ou embaixo da galinha. Uhum. Então, para quem está começando, pequenos produtores como a gente e tudo, não é vantajoso você ter uma chocadeira, ou 2, ou 10, porque todo centavo conta. Então, é uma luta diária para manter os preços baixos. Uhum. Então, a gente vende os produtos do mesmo preço há 2 anos. Eu não aumentei preço até agora. Uhum. Porque eu não acho certo aumentar preço. Então, eu prefiro estrangular um fornecedor, mudar de fornecedor, rodar mais 2 horas para buscar ração num lugar mais barato, fazer minha própria ração, do que simplesmente repassar para o consumidor um aumento de preço. Então, enquanto eu conseguir manter os mesmos preços, eu vou manter. Só que isso aí está cada vez mais difícil. Então, agora, para as grandes granjas, eu estou falando de produção de 200 mil pintos, 300 mil galinhas. O maior produtor de frangos nos Estados Unidos tem 43 milhões de galinhas. Uau. Uma única empresa. Então, essa empresa, ela tem acesso à tecnologia para que os ovos das chocadeiras deles nasçam só fêmeas. Então, mas que é muito distante ainda do pequeno e médio produtor. Sim. Uma pergunta que não está aqui, mas qual o valor inicial de investimento que uma pessoa precisa para começar a criação de galinhas? Olha, Em média. Gente, com $100 você começa a criar galinhas em casa. Você começou com 12, né? Eu comecei com 12 galinhas. Você comprou os pintinhos? Não, eu comprei galinha grande. Já comprou a galinha grande? Foi um erro que eu cometi, mas eu aprendi com ele. Uhum. Porque eu não cuidei da alimentação dela nas 22 primeiras semanas. Ah, tá. Então, agora, hoje, todo o nosso rebanho, assim, eu vi cada um deles nascendo. Eu sei, cada dia eu tenho o que cada um comeu, qual foi o balanceamento. Então, eu tenho esse controle, eu sei de onde veio, o que está fazendo e para onde vai. Então, eu tenho todo esse controle. Então, eu posso dar garantia para você e para todo mundo de que o produto é de qualidade e a gente então, entrega aquilo que prometeu. Então, basicamente, se a pessoa falar assim, não, eu quero começar a mexer com isso hoje, você fala que se a pessoa tiver os $100 na mão, ela pode ir lá e começar Pode ir na Princess Flock com $100, que você sai de lá com profissional. Ração, comedouro, bebedouro, consultoria nesse valor e até pintinho eu consigo. Para começar. E fala em consultoria porque o Wagner tem uma ficha enorme, tá, gente? Que a gente nem falou aqui, mas enfim. Wagner, tem uma pergunta aqui. Quantas gramas de ração aproximadamente uma galinha come diariamente? Ok. Isso também então vamos lá. A galinha, desde quando ela nasce até quando ela começa a colocar ovos, ela vai consumir 8 kg de ração nas 22 primeiras semanas. São 8 kg de ração nas 8 primeiras semanas e a partir daí ela vai consumir 116 gramas por dia de alimento. Então, se é minhoquinha, milho, farelo de soja, ração, outros bichinhos, vegetais, ela precisa de 116 gramas absolutas de ingestão. Agora, cabe ao produtor colocar o alimento certo para que o produto dele no final continue com a qualidade que ele está entregando. Tá. E aqui está perguntando que tipo de ração você usa. Ok. Então, a gente usa a ração produzida pelas maiores empresas hoje do planeta Terra. Uau. Então, por exemplo, só que o tipo de ração é uma ração diferente para cada fase. Quando o pintinho ele acabou de nascer, a gente usa essa ração aqui, que nós chamamos de crumbles. Os crumbles são rações como se ela fosse trituradinha, mas ela tem 20% de proteína na formulação. Porque é muito importante você dosar a quantidade certa de proteína na alimentação dos animais. Então, aqui é uma ração para pintinhos com 20%. Quando ele entra na fase entre 18 e 20 semanas de vida, a gente não precisa mais dar uma ração com 20% de proteína.
Os técnicos e os cientistas, eles recomendam que a gente reduza essa quantidade para uma ração de 16% de proteína. Que nós temos essas duas aqui, ó. O mini pellet e o pellet. Eu recomendo para quem está começando trabalhar com ração e não com milho. O milho só tem 7% de proteína. Já o farelo de soja tem 48% dele é proteína pura. Então, o maior provedor de proteína para qualquer animal é a soja. Uau! Então, a base da ração é proteína, soja, carboidrato, milho, misturado e outros aditivos para melhorar a absorção desses nutrientes pelos animais. Então, digamos que é um segredo, mas já está estudado há mais de 100 anos e todo mundo... Para quem não conhece nada é uma novidade, mas para quem mexe com isso é milho e soja. Agora, só milho é prejuízo para quem tem uma produção de ovos, porque quando você diminui a quantidade de proteína das galinhas, ela coloca menos ovos. Então, o ponto de equilíbrio são 16% de proteína na formulação. Ok, gente. Tudo respondido, hein? Gostaria de saber como faço para tirar minhas galinhas do choco. Esse é um problema. Lembra que eu acabei de falar, né? Que a galinha, quando entra no choco, ela fica 21 dias sem produzir ovos. Então, tem uma técnica brasileira, o americano não vê, a gente não vê os americanos fazendo isso, que quando a galinha entra no choco é o seguinte: você pega um balde de água ou uma bacia de água bem gelada e dá um banho na galinha que está no choco, para dar um choque térmico e ela diminuir a temperatura, porque quando ela entra no choco, a natureza dela, ela para de comer, para de beber água para ficar protegendo, a temperatura do corpo dela aumenta para que ela possa esquentar o ovinho para vir a vida dele depois através do pintinho. Então, como a temperatura dela aumentou, a gente precisa quebrar esse choco, que é banhar as galinhas numa água bem gelada e depois colocar ao sol para ela esquentar durante 2 dias. Então você faz 3 ou 4 vezes durante o dia, repete esse processo no outro dia e no 3º ou 4º dia você vai ver que ela já não volta para o ninho. É trabalho, né, gente? É muito importante também você ter um hábito de recolher os ovos 2, 3 vezes por dia. Porque quando você recolhe o ovo, o ninho fica vazio. Se o ninho fica vazio, o instinto dela de procriação e ficar choca diminui. Tá. Ô Wagner, outra pergunta que não está aqui, mas uma família, ela consegue se manter criando galinhas e com a produção de ovos, ela consegue se manter com esse business assim, principal, ou você acredita que inicialmente isso seja apenas uma fonte de renda extra? Olha, vou falar por mim. Tá. O Princess Flock é uma fonte de renda extra. Eu tenho um trabalho regular, a minha esposa tem um trabalho regular e essa é uma fonte de renda extra. Para uma família com 3 filhos, hoje nos Estados Unidos, no padrão que a gente conhece, viver apenas a produção e a venda de ovos, o produtor ele precisa ter muitas galinhas. Tá. Então, isso seria... Eu vou chegar lá, mas não agora. Mas eu estou dizendo, para quem quer começar, então, o conselho que você dá é que seja isso uma renda alternativa mesmo, né? Para iniciar. Eu vou falar, e que tem que gostar também, né, Wagner? Eu vou falar que eles sabem os conselhos de quem a gente já ouviu, dos nossos pais, dos consultores. A gente tem que sonhar grande, mas começar pequeno, com o pé no chão. E dar um passo de cada vez. Então, começar pequeno. Quanto que a sua cidade permite? 4? Não adianta você... ter 8, porque um vizinho vai denunciar e você vai perder e ainda paga uma multa. E o bom de começar pequeno é que você vai aprendendo o processo, né, passo a passo. E a gente nunca para de aprender. Eu estou há 2 anos completos que eu estou na produção agrícola e a cada dia um aprendizado novo. Hoje eu já aprendi coisas novas que ontem eu não sabia. Uau, é isso aí. E aqui uma pergunta: qual a raça indicada para o calor da Flórida? Para quem for começar, eu recomendaria a Rhode Island, que no Brasil a gente chama de Rhodia.
Foi uma raça, é uma raça desenvolvida no estado de Rhode Island nos anos 30, que foi exportada massivamente para o Brasil, e a Embrapa usou essa raça para fazer uma das matrizes das grandes galinhas da Embrapa no Brasil. Então a Rhode Island é uma super raça adaptada ao clima quente. E tem também a Black Australorp, que é uma raça desenvolvida na Austrália. E eu tive muita satisfação em trabalhar com essa raça também, porque a minha linha de raciocínio foi: Austrália é quente para burro. Não chove, parece a Flórida. Qual é a raça de lá? Essa aqui. Vou tentar, e me dei muito bem. Que bom. É uma galinha preta, linda. Então é isso aí, gente. Já anota aí. Se vocês tiverem dúvida do nome certinho, eu passo depois. O Wagner passa para vocês. E esses produtos que estão aqui são os que você alimenta as galinhas, certo? Sim. Fala os nomes, que daí a gente pode deixar disponível para quem está nos assistindo. Inglês ou português? Pode falar em inglês o que está aqui, né? Que daí para quem está aqui fica mais Whole fácil. corn. Que é o milho, né? Milho inteiro. Cracked corn. Milho quebrado. Worms, que são larvinhas. Que você tem fazendas que produzem isso, a gente compra nos bags. Os pellets. Soy meal, farelo de soja. E os crumbles, para os pintinhos. Eu trouxe também uma amostra de hay, que é... esqueci o nome em português. Feno. Tá. E lasquinha de pinho para fazer o ninho para as galinhas colocarem os ovos. Legal. Então é isso, a gente vai deixar tudo disponível para vocês aí, gente. E as outras perguntas aqui que foram similares, então já foram todas respondidas. Eu quero muito agradecer a cada internauta, a cada participante, tanto aqui dos Estados Unidos, do Brasil. Tem uma aqui que eu não li, porque eu não entendi. Você que vai ter que... Essa daqui, ó. Eu não sei nem de que país que é esse aqui, essa bandeirinha. É da Alemanha. Como você protege suas galinhas? A natureza pode ser bem perigosa, isso é verdade. São muitos predadores, e eu fiz uma lista aqui com mais de 20 predadores, que começa com o cachorro do vizinho, com o gato do vizinho, mas tem o gato do mato, tem a raposa, tem urso, tem cobra, tem rato, gambá, fuinha, raccoon, alligator. Esses são os que têm pé e andam, que eles vão tentar entrar no galinheiro, eles vão tentar puxar a tela, rasgar a tela, eles vão fazer ataques, geralmente quando você não está presente, de madrugada, no finalzinho da madrugada ou bem à noite. São os animais sorrateiros. Agora, tem também os predadores que voam: gavião, águia e coruja. Então são muitos os predadores. Então, como que o conceito da proteção dos animais são... eles vivem soltos durante o dia e presos à noite. Então nós temos um galinheiro que lembra um pouco aquela estrutura de granja do Brasil, com telas médias e telas pequenas, coberto embaixo de uma árvore para diminuir a temperatura, com ventiladores para circulação de ar, com água à vontade, com comida à vontade durante todo o dia e a noite. Interessante. Então é isso, pergunta respondida. E Supers, eu quero muito agradecer, né, a participação do Wagner, da empresa. Hoje ele veio todo também uniformizado, da Princess Flock, agradecer a família deles, que está fazendo esse bem-estar, né, aqui para a população americana e brasileira, que a gente está muito feliz com tudo isso. E Wagner, deixa uma mensagem para quem está desejando iniciar, porque assim, conhecendo um pouquinho da sua história, a gente sabe a motivação que te trouxe a isso, né, o despertar para começar tudo isso, mas a gente vê que não é fácil, né? Tudo tem um trabalho, tem um processo, tem um estudo. E que mensagem você deixa para Supers hoje que deseja iniciar um negócio de criação de galinha como você começou? Eu vou falar um pouco, além de criação de galinha, eu vou falar do todo. Nós brasileiros, por natureza, nós somos muito empreendedores. E estamos vivendo num país em que o americano é altamente consumista. E esse americano de renda e com dinheiro no bolso, ele está disposto a pagar mais caro por um produto de qualidade superior, por um serviço de primeira. Então, você não precisa entrar no mercado para colocar um preço barato. Você pode ter um produto que agregue valor
a família, a vida do seu cliente com produto de melhor qualidade. Sempre opte a ter um produto de qualidade superior do que um preço, do que você trabalhar um preço. Uhum. É sempre dar o melhor, né? Sempre naquilo dar o melhor que tá fazendo. Ô Wagner, e outra coisa que eu esqueci de perguntar também, que teve até inclusive amigas que perguntaram sobre galinhas. Como que é? Você vende galinha também? De tempos em tempos a gente tem algum lote de galinhas que chegou numa fase muito adulta e diminuiu muito a produção de ovos. Então essas galinhas eu levo para um abatedouro bem distante da minha casa, cerca de 1 hora, 1h30, e lá elas são sacrificadas, elas são limpas e eu faço as entregas para quem tiver interesse. Ah, entendi. Então não é sempre que você tem disponível, não, só em ocasiões de vez em quando mesmo. E por encomenda. Tá, o principal mesmo é a produção de ovos. A produção de ovos. Então é isso, meninas. Supers e supers, todos que estão nos assistindo nesse momento, fica a dica aqui em Orlando, na Flórida. É só ir lá visitar o Wagner em Kissimmee, né? Sim. Com a sua esposa. Seus filhos também participam de tudo isso? Muito difícil. Todo mundo tem filho adolescente, sabe do que eu estou falando. Ah, é verdade. Mas o melhor mesmo é entrar no nosso site, que é o www.princessflock.com, para conhecer, ter uma primeira visão e colocar um pedido online e programar comigo a data da retirada, se você quiser retirar, ou então solicitar uma entrega na sua residência. Isso aí, bom demais. Wagner, muito obrigada. Ok, obrigado, Deus Ana. abençoe, que nós Amém. possamos aí continuar colhendo esses frutos, né? Esses ovos caipira direto lá com vocês, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Beijo supers, até o próximo vídeo. Valeu! Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta entrevista. E eu estou falando com vocês aqui do Princess Flock, em Kissimmee, do lado de fora, nesses 93 graus aqui da Flórida. Um dos momentos mais felizes do meu dia, onde eu termino de fazer a colheita dos ovos frescos para servir a vocês. Espero que gostem. Fiquem com Deus.